Extraordinária que cresce a cada dia. Obrigadíssimo pelo privilégio de entrar na sua casa. Muito obrigado de coração, e você participa conosco por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. A nossa meta é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Para isso, é fundamental que você faça algo simples, que você se inscreva. É só você dar o joinha, é de graça, você tem acesso a um conteúdo de muita qualidade. A Brasil Central que está bombando, e os assuntos da política também. A gente vai falar que o Congresso Nacional acerta ou não ao contrapor o STF com a votação sobre o marco temporal. A gente vai falar sobre aborto, a gente vai falar sobre muitos assuntos polêmicos. Existe, sem dúvida alguma, hoje uma queda de braço entre o STF e o Congresso. O Congresso está correto ou não? Comigo para debater esse e outros assuntos, gigantes analistas, gigantes debatedores. Comigo hoje, Osni Roure. Ele é professor e comentarista política, doutor em física. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Vinícius Maciel, advogado, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo Rafael. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanha de todos os Goiás, de toda a Goiânia, de todo o mundo através dos canais da rede e TV Brasil Central. E um parabéns enorme ao nosso presidente, Reginaldo, pelo trabalho exemplar na ampliação, na modernização da TV Brasil Central, e ainda pela democracia em colocar pessoas com pensamentos de um lado ou de outro, levando para você, e você, telespectador, na sua soberania, poder entender e compreender e trazer para você aquilo que lhe achar melhor. Portanto, um parabéns. Ok, olha só, o Senado foi contra uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal e aprovou o marco temporal para demarcações de terras indígenas. Vamos acompanhar a polêmica. Por 43 votos a 21, o Senado aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela proposta, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse das áreas que ocupavam de forma permanente em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Na prática, se as comunidades não comprovarem que estavam nas terras nesta data, poderão ser expulsas. A aprovação do projeto foi vista como uma resposta dos senadores ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que considerou a tese do marco temporal como inconstitucional. A decisão da Corte representou uma vitória para os povos indígenas e uma derrota para setores ruralistas. A constante invasão de competências, ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário, tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal. Mesmo com a decisão do STF, o Congresso Nacional tem autonomia para votar o projeto de lei que debate o tema. No entanto, caso o texto seja sancionado, há a possibilidade de a matéria ser novamente questionada na Justiça. O relator no Senado, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, defendeu que o PL do marco temporal é um tema de interesse nacional. Nós temos posições que podem até divergir, mas há uma compreensão de que esse é um tema do Brasil. Não é um tema de base ou de oposição, é um tema de interesse nacional. Apesar da pressão do governo, que é contrário ao projeto, Rodrigo Pacheco acabou sendo pressionado por diversas frentes do Congresso para que o projeto de lei fosse colocado em votação. Os parlamentares avaliam que incluir a tese do marco temporal na Constituição poderia dar fim aos embates jurídicos e que, para isso, é necessário aprovar uma proposta de emenda à Constituição. E qual a sua opinião sobre o assunto? O Congresso acerta ao contrapor o STF com a votação sobre o marco temporal? Vamos no ritmo alucinante. Vou começar essa rodada com o Dr. Vinícius Maciel a respeito da pergunta do dia. Quem está certo, o Congresso ou o STF? Um minutinho para o senhor. O
o legislativo vai falar a respeito do futuro, o judiciário do presente, né, do passado e o executivo do presente. O que acontece? Nós temos dentro da atribuição constitucional a separação dos poderes, isso não é de hoje. Então significa que este tema ele não cabe ao judiciário. Não cabe ao judiciário tratar a respeito. Nem a respeito de questão de omissão constitucional, nem outro ponto que queira forçar a barra entender no sentido de defender que o judiciário trabalhe disso. E sim o legislativo. Agora, se o legislativo entende a favor ou contra aquilo que o judiciário pensa, é uma questão de mérito. Então, nós vamos falar a respeito no decorrer do programa. Então, portanto, eu digo, cabe ao legislativo, de forma soberana, tratar a respeito do marco temporal, se sim ou não. Professor Osni, qual a sua visão? Bom, eu discordo. Porque o que eu acho que o STF fez foi dizer que não existe marco temporal. Porque o artigo 231 da Constituição, quando reconhece o direito dos povos indígenas, ele não fala sobre tempo, né? Então, o que o STF disse, olha, não existe esse tal de marco temporal. E pronto, agora se o Congresso estabelecer esse marco temporal, vai para a Justiça decidir. Vai acabar onde? No Supremo. Eu acho ruim isso, porque eu pensei que com a eleição ia acabar aquele ativismo que estava acontecendo do Executivo contra os outros poderes. Agora o Congresso começa a fazer esse ativismo. O que o STF está fazendo é apenas dizer não. A Constituição não fala que tem marco temporal. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar esse debate, mas antes é importante dizer que o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirmou durante a comissão no Senado sobre o marco temporal de terras indígenas, que os indígenas não querem mais terra atualmente, que eles têm outros interesses como a busca da dignidade. Vamos acompanhar o que ele disse. Então, senhor presidente, é um tema, quero parabenizar Marcos Rogério. Índio não quer apito, índio não quer mais terra, ele quer dignidade, ele quer Hilux, ele quer plantar, ele quer colher, ele não vai fazer dança de fogo, porque já tiveram indígenas comigo, já tiveram indígenas aqui com Plínio Valério, e eles falam, massa de manobra, ONG por trás, para roubar tesouro nosso e mandar para fora, para pesquisar nossas terras e mandar para fora. Polêmica na veia, literalmente. Dr. Osni dizia que os índios têm direitos, os indígenas têm direitos e muitos direitos. É isso, doutor Osni? Sim, é o que estou dizendo. E que o STF disse também. Foi isso que o STF disse lá, olha, esse negócio de tentar dizer que um índio tem direito a partir disso, isso é um absurdo. A terra é deles, nós que invadimos. Não fomos eles que invadiram as nossas terras. O Brasil inteiro pertencia aos índios. E nós fomos empurrando eles cada vez mais para longe. Então isso significa que o nosso patrimônio também... Tirar a dignidade deles, tirar a cultura deles, tirar a possibilidade deles de viverem como eles viviam anteriormente. É isso que nós fizemos. Mas isso significa, então, que toda a nossa propriedade pode estar em xeque por conta disso? Olha, eu acho que se houvesse um julgamento isento, sim. Porque isso aqui sempre foi deles. Nós que invadimos. Os senhores acabam de perceber, o meu debatedor simplesmente defende o fim da propriedade privada no Brasil. Diz ele, com base no que houve no passado, em que os índios eram donos disso aqui, e não há discussão quanto a este ponto, que hoje, respaldado na decisão do Supremo recentemente dada, que você na sua casa, você na sua chácara, você na sua fazenda, você no seu apartamento, você onde é que esteja neste país, caso algum grupo indígena, a FUNAI, alguém correlato, entenda que aquilo pertence aos índios, você vai perder sua casa, você vai perder seu apartamento, você vai perder a sua chácara, você vai perder a sua fazenda. Porque como ele citou, tudo era dos índios, se tudo é deles, nada é nosso. Então, aonde é aí que fica o perigo do sim ou não quanto ao marco temporal? Porque não só os índios têm que ter direito, sim, àquilo, e aonde ficarem, também os quilombolas, também as pessoas consideradas movimentos sem terra. De outro lado, nós temos que também atender as pessoas que são donas, as pessoas que são proprietárias, as pessoas que adquiriram esses imóveis por boa fé, devidamente registrados, devidamente escriturados.
No sentido de que se eventualmente essas pessoas que hoje são donas, que compraram acreditando na regra que o Estado disse para elas que seria correta, na eventualidade de serem retiradas desses imóveis, que sejam devidamente indenizados. Não é? Então, vocês percebam, nós temos de um lado uma pessoa que infelizmente defende claramente a expropriação da propriedade privada, porque o que ele coloca na prática é isso, e de outro lado nós estamos o quê? Democraticamente tratando, no sentido de que vamos sim preservar os direitos desses povos originais, porém sempre observando também o direito das pessoas que estão hoje, porque isso é democracia. Mas deixa eu saber então do professor Osni. O senhor é contra o fim da propriedade privada? Advogado é complicado, né? Eles costumam dar uma volta no que você fala. O que eu estou dizendo é o seguinte: aquelas pessoas que habitavam aqui originariamente, elas precisam ser respeitadas e nós não as respeitamos. É isso que eu estou dizendo. Mas quando o senhor fala que a chácara da pessoa, a fazenda que está hoje, esse que é o problema do marco temporal. Eu, por exemplo, atuo há 15 anos na área agrária, defendendo proprietário rural, regularização fundiária, questão de invasão, sem terra, enfim. Qual que é o sentido que eu coloco? Eu não há dúvida que o sem terra, aliás, que o índio, ele tem que ter seu espaço. Ele tem que ter sua área para ele estar ali com a sua natureza, com o seu costume. Seja antropolizado, que é o que se considera quando ele misturou com o homem branco, seja ele de forma mais natural, como você tem no Xingu, você tem muito lá no Mato Grosso, não é? Então, nós temos que conciliar esses interesses. E a preocupação do marco temporal seria no seguinte sentido. Eu estou hoje numa fazenda consolidada, principalmente no Mato Grosso. Ela está aquela chapada de soja, de milho, enfim, devidamente regularizada. Lá nos anos 70, quando houve a expansão da marcha para o oeste, não é? Na época da Revolução, foi titulada essas pessoas, as pessoas receberam do Estado, acreditaram naquilo. O senhor poderia me responder só para uma concluir, dúvida? Aí, veja, estão lá com 50 anos de posse, contínua e ininterrupta, sem qualquer tipo de contestação. Aí me vem um grupo de indígenas, o estudo da FUNAI, dizendo que aquilo é do índio. Este que é o perigo. Como é que o indivíduo vai plantar, como é que ele vai investir milhões, como é que vai vir uma trade para colocar aquele investimento, gerando emprego e renda, divisas para o país, principalmente dólar, para baixar o custo de vida nosso, diante de uma situação de risco. É isso, esta que é a preocupação. Eu estou citando para o senhor, nós temos que sim proteger esses grupos. Deixa eu lhe mas fazer não a uma todo pergunta. custo. Você fala uma coisa interessante, a marcha para o oeste. Essas terras, antes dessas pessoas marcharem para o oeste, era de quem? Mas não só essas essas pessoas compraram essas terras dos índios ou invadiram? E com o tempo tomaram a posse e obtiveram a posse? Aí seria grilagem. É o que eu estou colocando para o senhor. Mas, a maioria das fazendas, não é a maioria, das terras, doutor, a maioria das terras começa com grilagem. Não é, o senhor está enganado. Como não? Não é. Olha, a origem do patrimônio das terras no Brasil, ela primeiro, claro, os povos originários. Nós tivemos Portugal. Portugal aqui avançou. Nós tivemos até a metade do estado de Goiás era de Portugal, da metade de Goiás em diante era da Espanha, não é? Nós dividimos primeiro nas Sesmarias aqui. Era tudo o governo chegava em você e falava, você está aqui um pedaço, se você não desmatar, não entrar nele num prazo de tantos anos, volta para o Estado. Então, a partir que antropolizou, você tem o quê? O Estado como dono, no caso Portugal. Até então, você tinha o índio como dono, soberano, natural, obviamente. Até 1850, várias dessas áreas não foram confirmadas, aí veio a Lei de Terras, aonde o indivíduo deveria procurar o vigário. Quem fez a Lei de Terra? Foi Dom Pedro I ou II, por foi volta o de branco? 1850. Não, eu só estou entrando numa questão ideológica. Não estou entrando na branco, questão. azul, eu estou verde, entrando na índio. questão. Eu estou estando com o senhor A a questão origem é o do sistema de seguinte: terras no país. você entra, toma posse, expulsa os povos originários, porque eles não tinham como resistir à invasão dos brancos, porque eles eram capturados e levados como escravos. Então essas pessoas foram retiradas à força da onde estavam. Principalmente na região do litoral brasileiro. E aí, o que acontece? O governo português, do branco, dá direito à posse ao branco, vamos raciocinar, sem reconhecer o direito dos indígenas. Vamos considerar o seguinte, onde é que eu coloco para o senhor do perigo da situação? Olha o tamanho do país, dos maiores países do mundo, correto? E a grande população indígena era litoral. Vamos dizer que nós tivemos, naquela época que chegaram os portugueses no Brasil, tínhamos 20 milhões de índios. Vamos considerar que seja isso, eu não sei dizer. Falar que seja 20 milhões. Olha o tamanho desse país. Há de se convir comigo que tinha regiões que sequer tinha alguém, que não tinha ninguém, porque a maioria deles estava no litoral. Outras regiões, eles estavam. Então, esta região que não tinha ninguém, obviamente, isso é natural,
Como é que eu vou dizer que ali eu tirei o índio? É claro que isso aconteceu, fizeram atrocidades com os povos indígenas. Rasgaram a barriga de mãe grávida, para saber quantos matavam por dia, principalmente Fernão Cortez, o senhor sabe muito bem na região dos incas, dos espanhóis por lá. Aqui não foi diferente. Os índios receberam o homem branco com paz, com amor, com carinho, até com respeito. E de outro lado foram enganados, não é? Entregaram o seu ouro à troca de pinga, entregaram o seu ouro à troca de faca, entregaram o seu ouro à troca de uma série de coisas que para eles não davam valor, mas para o homem branco era valorável. Não é? Então o que eu coloco para o senhor? Nós não podemos generalizar. O perigo está na generalização. Porque se eu permito o marco temporal como aprovado pelo Supremo, é onde é que vem esse perigo. Principalmente na região litoral brasileira, na região do Mato Grosso. Justamente, eu estou hoje, repito, tem uma fazenda gigante, etc., que não tem sinalização histórica nenhuma de índio. Correto? Mesmo você fazendo o exame lá, não tem, que é se não me engano, é antropológico que a FUNAI faz, não é? Nada encontrou. Porém, um grupo indígena passou a dizer que aquilo é dele. Aí eu vou expropriar aquela pessoa, até porque havia a discussão no Supremo, que considerando que a terra originária do índio, sequer deveria haver indenização por parte do Estado. O senhor toparia debater com o índio? Não há dúvida. Aqui? Qualquer índio pode vir até com a flecha. Vai marcar um debate, então. Pode vir com a flecha se ele quiser, vem armado, vem desenhado, vem pintado como ele quiser. O que eu estou colocando para o senhor, eu de maneira nenhuma sou contra índio. Doutor Vinícius, de maneira nenhuma sou contra doutor Vinícius, eu estou dizendo para você que o marco temporal, por exemplo, os quilombolas. Que o marco temporal não foi aprovado para proteger as terras do litoral. O marco temporal está sendo aprovado para permitir ainda a invasão da terra indígena para plantar soja, milho e criar gado. Doutor, se havendo invasão de terra indígena, ela tem que ser coibida. Olha, o que ela tem que ser coibida, tem que ser proibida. Principalmente no Pará. Pode ser isso proibida. É comum no Pará. Como? Isso é comum no Pará. Quem manda lá, quem tem arma. Quem é que tem arma? É o índio ou ou é o branco? Quem é que tem arma? Que se arma o índio para defender as posses dele. Olha, você viu o que aconteceu na terra do Zé Yanomami agora? Você viu que absurdo que aconteceu? Sim. Um absurdo. Sim, não há dúvida. Então agora os caras querem o seguinte, não, o marco temporal agora vai dizer o seguinte, você pode entrar lá. Vai um exame antropológico diz que não tinha ninguém, você pode invadir lá, pode tirar o ouro, pode tirar a madeira, pode fazer o que você quiser, porque é isso que eles querem. Isso que eles querem quem? O branco ou... O branco. O branco quer isso. O senhor está colocando... Veja esse senador falando aí, o Seif falando. Gente, é um absurdo isso. Um absurdo. Também, você pega na internet essa opinião desse cidadão, você fica assustado. Mas olha, doutor... Agora, eu queria que você fizesse um favor para mim. Se pegasse algum deputado da esquerda, claro, e colocasse a fala dele aí também, claro, sobre o marco temporal. Que porque fica parecendo que tem só um lado. Não tem dois. Tá? E o povo indígena e os povos originários estão lutando por quê? Para preservar o que eles ainda têm. O que eles ainda têm, que é muito pouco. Não estão preocupados com as terras aqui do Centro-Oeste, que tem fazenda aí centenária, não estão preocupados com as terras lá do litoral, não é isso. Eles estão preocupados é que está avançando em cima da terra deles para tirar madeira, para tirar ouro, para plantar gado, para soja. E o que está acontece? O que acontece? O senhor coloca a decisão do Supremo, ela não é local, ela tem de âmbito nacional. Concordo. Então, se eu permito com que terras após 88 sejam ocupadas pelos índios, eu posso incluir Goiânia, posso incluir litoral, não há acepção, como no caso o senhor foca no Pará, questão do norte do Mato Grosso, principalmente na região do Xingu. Quando o senhor coloca a respeito de indivíduo que grila a terra de índio, como é que ele faz? Ele vai lá, desmata, mata o índio, não é? Mata o índio, do mesmo jeito que ocorreu no início da formação do estado de Goiás, em que grandes fazendeiros matavam os ribeirinhos, matavam as pessoas que tinham posse, muito comum no estado de Goiás, muito comum também no estado do Mato Grosso, estado do Mato Grosso do Sul, do Tocantins. A origem fundiária nossa é nesse sentido, não é? Então repete, inclusive, quanto ao índio lá. O indivíduo mata lá, tem contato no cartório, esquenta o documento e coloca como dono. E são terras da União. São terras da União. Jamais eu, como advogado, vou defender isso. Vou defender genocídio índio. Genocídio de quem quiser que seja. Não, em momento algum eu afirmei que você estava defendendo isso. Essas pessoas têm que ser atendidas. Agora, de outro lado, você pega a fala do senador. Nós temos uma fazenda no Xingu, eu não sei o tamanho dela, ela é gigante. Aqui em Goiás, meu caro telespectador, caso o senhor não conheça Mato Grosso, fazenda aqui é considerada chácara se fosse no Mato Grosso. Vocês terem ideia do que tamanho por lá. E essa fazenda é uma fazenda plana, igual essa tábua aqui, ó. Os índios têm colheitadeira,
tem carreta, tem galpão, Eles se modernizaram. tem silo, tem Hilux, tem Dodge Ram, tem iPhone, anda de Rolex. Qual que é o sentido que se coloca? Existem brancos que querem ficar pobres. Se vê naquela situação, existem outros que querem ficar ricos. Existem negros do mesmo jeito, índios do mesmo jeito, japoneses, etc. Eu tenho que pegar esta pessoa, este grupo e falar, você quer viver como o índio vive? Essa é a sua experiência de vida, isso é importante para você? Nós, como sociedade e o Estado, vamos proteger essas pessoas para verem como elas entendem melhor. De outro lado, eu tenho um grupo de índio lá no Mato Grosso, que tem uma chapada, ele quer virar fazendeiro. Ele quer plantar soja, quer plantar milho, quer virar exportador, tal como o homem branco. Ele se antropolizou, de uma forma ou de outra. Se eu estou na democracia, a despeito dele ser índio, ele tem que ser soberano na decisão dele. Aí ele quer plantar, assim como esse exemplo que eu coloquei. Vai ser proibido? Não. É onde é que o senador, em poucas palavras, falou o que eu estou dizendo. Você tem que verificar para o grupo indígena e perguntar, você quer viver como? Você quer um cassino aqui? Para com que o homem branco europeu, americano, venha para cá, usufruir da sua natureza, jogar jogo e você ganhar dinheiro com isso? Eu quero ver como vou fazer uma pergunta aqui, olha só. Debater, doutor. Respeitar a posição do indígena. O que está acontecendo com o marco temporal não é nada disso. Não é problema de cassino, do cara lá. Você sabe o que vai acontecer? O que eles querem com o marco temporal? É o problema da demarcação de 303 terras indígenas que não foram demarcadas ainda, que no caso da aprovação do marco temporal não serão, e nessas terras moram quase 200 mil índios. É isso que esse pessoal que está apoiando o marco temporal quer. Eles não estão preocupados com essas coisas, não. Estão preocupados com a grilagem que eles fizeram. É isso que eles querem. Aí nós temos que observar, veja bem, como é que foi a formação desse processo? Foi aquele grilagem de má fé que coloca ou foi o próprio Estado que titulou e chamou essas pessoas para ir para lá? Principalmente tem no Mato Grosso, não é? Você pega o aspecto de Rondônia. O que se coloca, Rondônia não, Roraima, lá em cima, perto da Venezuela. É um Estado que morreu, principalmente após a Raposa Serra do Sol. Matou a produção agrícola. Hoje, o que o Estado tem é o que? É funcionário público, que recebe salário decorrente da produção de impostos do resto do país, que lá manda, principalmente o funcionário federal, que através do salário desses funcionários o Estado sobrevive. Então é um Estado que morreu após a plantação na Serra do Sol. Em tese, tem que haver essa reserva. Tem que ter a proteção para esses grupos indígenas que estão lá. Povos naturais. Lá estavam bem antes de nós chegarmos. Ok. Não é? Mas, de outro lado, eu vou também inviabilizar a atividade que estava lá para deixar aquele local dependente. Mas você não pode botar em nome do lucro. Não, doutor, não tem questão de lucro. Não é questão de lucro, nós temos que respeitar as pessoas. A vida de um povo inteiro. Dos dois lados. É um absurdo. Não funciona isso. Você não pode fazer Eu não isso. posso, na condição de político, na questão de juiz, na questão de legislador ou de empresário, chegar e impor. Seja para um lado, seja para o outro. Pô, esse marco temporal não vai fazer isso, não. Tem que ser conciliado. Essa lei tem que ser foi conciliado. aprovada aí não vai fazer isso, não? Tem que ser conciliado Olha, para ambos os lados. Porque se eu tenho uma fazenda com perigo de indígena, eu não tenho investimento nela. Se eu tenho um indígena passando fome, não é bom para ele. Então essas coisas tem que conciliar. É a questão do lucro que o senhor fala, que o senhor condena o lucro. Não condeno o lucro. Tem a questão, eu condeno o lucro quando o lucro fica acima do ser humano. Nós vivemos numa sociedade capitalista que vive do lucro. Mas quando o lucro ultrapassa o ser humano, ou seja, que o lucro tira a dignidade de um povo e acaba com a cultura de um povo, aí eu sou contra. O senhor é contra o capitalismo? Não. Aí o senhor tem que analisar o aspecto concreto que onde eu estou defendendo. Aquele grupo que o senhor considera que perdeu a originalidade, que perdeu a cultura dele, ele quis fazer parte desse lucro ou ali foi imposto o lucro? Está clara a sua posição. Vamos lá, então. Vamos fazer uma rodada aqui. Inclusive, a gente tem um depoimento de um parlamentar da esquerda, né, de um representante da esquerda a respeito do marco temporal. Guilherme Boulos está no ponto aí, produção. Vamos colocar a opinião dele sobre esse assunto. Quero dizer que o PL 490 é um retrocesso vergonhoso para o país. O PL 490 coloca essa casa na contramão, não só do que se discute hoje no Brasil, que pela primeira vez tem um Ministério dos Povos Originários, como na discussão de respeito ao meio ambiente e aos povos indígenas e quilombolas em todas as outras partes. É vergonhoso. E outra coisa, isso em relação ao mérito, mas me somo à deputada Jandira em relação ao procedimento. Por mais que tenha passado nas comissões dessa casa, não foi pautado na reunião de líderes para que entrasse hoje aqui.
não foi pautado na reunião de líderes. Não houve acordo na reunião de líderes para que a votação do PL 490 entrasse, por isso não. Por outro lado, uma das preocupações do deputado Gustavo Gayer é em relação às atribuições do Congresso Nacional que devem ser garantidas de acordo com ele. Vamos acompanhar. É sintomático o fato de que hoje, em um dia, em um espaço de 4 horas, acontece 2 coletivas de imprensa de 2 grupos diferentes de parlamentares que estão aqui falando que há um poder que está usurpando a sua autoridade, que está atropelando o Estado Democrático de Direito e está ignorando a Casa do Povo. De um lado, há uma das pautas mais abomináveis que existe, que é o assassinato de crianças inocentes. Que mesmo com décadas e décadas, isso eu tenho orgulho do meu Brasil, mesmo após décadas e décadas de tentativa de doutrinação nas escolas, de uma grande parte da imprensa tentando enfiar a goela abaixo essa agenda, mesmo depois de décadas e décadas da lacrosfera dos artistas tentando falar que isso é normal, o povo brasileiro se posiciona contra isso. E chama atenção que até mesmo quem votou no candidato da esquerda, 77% é contra o assassinato de crianças no ventre das mães. Quem votou no candidato da direita, 90%. Esta é a vasta, esmagadora maioria do Brasil. Isso é democracia. O que está acontecendo agora é um desrespeito à vontade do povo. Muito bem. Polêmica fala do deputado Gustavo Gayer, como foi polêmica a fala de Guilherme Boulos, e vamos lá entrar nesses assuntos. Hoje existe um conflito que era óbvio que um dia explodiria entre o STF e o Congresso Nacional. Por quê? A Rosa Weber, até antecipou o voto sobre a descriminalização do aborto. Aborto, na opinião de vocês, vou ser muito direto, é um ato normal ou é um assassinato? Doutor Osni Roure. É um ato extremo. É um assassinato. É um ato extremo. Não, a minha pergunta ela é clara e ela é objetiva. Assassinato não é, né? É um assassinato? É um assassinato. É um assassinato. E por isso que eu sou contra o aborto, porque eu sou contra a pena de morte. E a descriminalização? Olha, o que é essa descriminalização que está sendo discutida É a lá? pessoa que fez o aborto ser Até criminalizada. Até 12 semanas. 12 semanas, 3 meses. 12 semanas, 3 meses. Doutor Osni. Osni. Eu acho que eu acho muito complicado discutir o aborto, porque eu sou homem. Ah, mas Não, eu vou dizer sinceramente. O filho é gerado por um... Não, assim, eu fico... Participam da geração não de é um isso, filho, não. um homem ou uma mulher. Exatamente. Participam. Só que o homem é parte também. Sim, mas geralmente quando a mulher quer abortar, é porque o homem já abortou. Doutor Osni, mas por que ele essa fez? dificuldade? Ele abandonou o filho dele. Tá, mas por que Se quiser, morre. Doutor Osni, por que Então, essa a discussão é a dificuldade? seguinte, se os homens engravidassem, esse problema Mas já a estava pergunta resolvido. não é essa. Eu A sei. descriminalização. Quem comete o aborto deve ser responsabilizado, criminalizado ou não? Não. Não? Então o senhor concorda, o senhor acha que é um assassinato, mas acha que essas pessoas não devem ser punidas Porque por o isso. problema aí é muito mais complicado que isso. isso? É tentar simplificar um Não. problema. Tá, vou fazer uma coisa, fazer uma pergunta para você. Pois não. E se for uma criança de 10 anos O quê? que foi violentada e está grávida? Ah, mas isso aí tá na lei, já mas, pode. mas a Não. legislação já fala sobre isso. Sim, não tem mas, problema. mas não é um assassinato? A Tem legislação- contexto. a Mas não é legislação um já fala sobre assassinato? isso. Contexto. A gente está falando dos casos normais. Sim. Uma mulher Porque o que é voto Não da deixa de estuprada. ser crime, Vamos mas lá, exclui então. a culpa. O voto da ministra Rosa Weber é muito claro. Independente da causa, qualquer mulher pode tomar a decisão de cometer o aborto até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Quando um bebê, ele já tem os bracinhos, já tem o Não, corpinho, olha, já vou tem todos os antecipar órgãos minha de informação. resposta. Vou antecipar minha resposta. Certo. Como eu disse inicialmente, eu sou contra o aborto. Certo. Ok. A não ser nesses casos que a lei diz que, por exemplo, a vida da mãe tem perigo. Ok. Você tem que escolher entre a criança e Hoje a nós mãe. estamos em 3 casos que é permitido. É o anencéfalo, por conta de uma ação também do Sim, Supremo, não é? Você tem a questão de quando é perigoso para a mãe. E Ou você tem quando quando a a questão criança de é menor. Do estupro. São esses menor. 3 Esses casos. casos já estão São esses definidos. 3 casos. Isso aí, Acho olha, que a maioria da sociedade concorda, os dois, inclusive. o primeiro ponto, que é em caso de estupro e perigo da mãe, isso já é décadas. É um tema superado. Se você fazer uma pesquisa, a população não vai discordar quanto a isso. Teria alguma discussão quanto ao anencéfalo.
Onde é que vem o problema do judiciário entrar em certos pontos? Porque você tem 11 pessoas que debatem um assunto. Enquanto o legislativo, você tem um processo maior de discussão, e até porque o judiciário, ele não é escolhido democraticamente. Enquanto o legislador é. E lá no legislador você vai ter diferentes aspectos da sociedade que tratam a respeito daquele tema, e se eles estão discutindo, não quer dizer que eles se omitiram. Então, se o tema não se achou uma pacificação, é porque a sociedade, de forma geral, ela não tem consenso para, então, deliberar a respeito daquele assunto. Aonde vem o Supremo, através das ações constitucionais, a despeito da sociedade não estar preparada para aquilo, ele vem com mudar comportamentos. Aonde é que gera o conflito? Este conflito do ativismo judicial, ele não é fenômeno apenas brasileiro. Ele é um fenômeno das democracias ocidentais, onde justamente por conta da ampliação da democracia, diferentes aspectos dentro dos parlamentos, acaba que determinados pontos não conseguem consenso para serem aprovados. Sobre o aborto vem o judiciário e vem aprovar. Quem é que decidiu sobre o aborto nos Estados Unidos? Olha, doutor, isso é uma questão, o Supremo lá, ele entendeu, atualmente é inconstitucional, mas você tem estados que trabalham a respeito. Eu, particularmente, o que eu coloco? Eu sou contra o aborto, salvo nas exceções legais que nós temos hoje. Não, mas a gente está falando da descriminalização. Mas me permita continuar. Onde é que eu coloco? Eu sou contra geral, a dúvida. Primeiro, a Rosa Weber erra no mérito e o Supremo erra na forma em pegar aquilo que não é dele. E uma curiosidade para você, telespectador, entender por que a Rosa Weber votou. Esse primeiro questionamento deveria estar no plenário, né, caso fosse para o STF. E a Rosa Weber colocou no virtual, porque não haria como colocar no plenário, justamente por conta da aposentadoria dela. E ela, na intenção de votar e travar o voto, então no sentido de ter já para a descriminalização, ela assim o fez, que não foi diferente que em seguida um colega pediu destaque, aonde jogou para o plenário. E por que ela votou? O atual regimento do Supremo, caso algum ministro venha aposentar antes de concluir daquele julgamento, o ministro que entra no lugar, ele não pode votar diferente. Então, ele já tem o voto consagrado, consumado. Então, logo, independentemente de quando ou se isso for votado no Supremo, já tem um voto a favor. E qual foi o objetivo da Rosa Weber? Ela colocou a perspectiva dela e a ideologia dela. E para concluir a fala, a Rosa Weber marcada por seguintes pontos. Questão de drogas, questão do marco temporal e questão do aborto. Aonde vem você do executivo, você político, você que nos escuta, e quando for indicar alguém para um desembargador, para um cargo de ministro, alguém te consultar a respeito, para pensar se aquela pessoa compartilha os seus valores, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Porque no dia que ela estiver lá, ela vai escrever os valores dela, e não a lei ou a Constituição. Mas o doutor Osni não deixou a posição dele deixa tão eu fazer clara. Uma pergunta aqui. Tão claro. O aborto deve ser criminalizado, sim ou não? Não. Hã? Não. Não deve ser. Não. É uma contradição, hein, doutor Osni? Não estou entendendo. Ao mesmo tempo, acho que eu já expliquei aqui. Depois fala que não pode ser crime. Não, a minha posição pessoal é contra o aborto. Essa é a minha posição pessoal. Mas eu não me vejo no direito de legislar sobre o corpo da mulher. Mas não existe outro ser dentro da mulher, doutor Osni? Não, eu estou dizendo que eu não me vejo com o direito de fazer isso. Poderíamos, então, aprovar uma lei no Congresso que outro fosse ser, doutor Osni. Mais ou menos o seguinte: o adolescente entra na puberdade, leva ele no SUS, recolhe a amostra do sêmen dele durante 2, 3 meses, congela e faz vasectomia nele. Mas por quê? Aí acaba o problema do aborto. Não, mas essa é a questão, doutor. Não, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que quando você entra com aborto, tem 2 pessoas envolvidas, além da criança. O pai não está envolvido, não? O pai e a mãe, é isso que eu estou falando. O pai, a mãe e a criança. E a criança, além da criança que eu falei. O pai, a mãe e a criança estão envolvidas. Aí a parte mais frágil, aí a parte mais frágil é assassinada. Bom, a primeira, e nada acontece. O que vai acontecer? Por que não acontece nada com o pai da criança? Por que não criminaliza ele também? Uai, se ele participar do ato, tem que ser criminalizado. Não. Se a mulher abortar porque o marido não quer a criança ou qualquer outra coisa do ramo, ou porque ele simplesmente abandonou uma mulher, por que ele não é punido também? Teria que ser punido também. Ele tem parte nisso. Não é punido. Ele não é punido nisso. Daria abandono de incapaz, em tese, depois que nasce. Mas veja bem, vai vingar. Mas o senhor acha que a vida dentro do ventre ela é menos importante que a vida fora do ventre? Não, eu acho o seguinte, que qualquer lei do aborto que for aprovada não vai diminuir a quantidade de abortos que estão sendo feitos. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor falou a respeito Mas a gente não tem que definir muito bem como sociedade, como a maioria cristã, aquilo que é certo e aquilo que é errado de maneira clara?
A sociedade não pode concordar com isso. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o aborto também, doutor Vinícius. Cerca de 15 milhões de abortos, de acordo com algumas estatísticas, que eu não acredito muito, porque é muito complicado você avaliar, já foram abortadas no Brasil. 15 milhões de crianças. Isso seria em que período de tempo? Um ano? Não, das mulheres vivas hoje, porque de acordo com as estatísticas, 1 a cada 7 mulheres já cometeu o aborto, o que daria mais de 15 milhões de abortos cometidos. E aí dizem o seguinte, mas a vida da mulher precisa ser preservada, é óbvio. Só que durante 2006 e 2014, cerca de 700 mulheres morreram, que daria 87 por ano. Quando a gente fala do aborto, a abordagem é sempre a mulher, é sempre o corpo da mulher. Mas a gente não pensa em 15 milhões de vidas que deixaram de nascer. Ontem mesmo nós exibimos uma matéria aqui da mãe do Cristiano Ronaldo que tinha o objetivo de abortá-lo. Então, naquele exato momento ali, a mãe está desesperada. Aí ela comete o aborto pelo momento e se arrepende muito depois. Então, eu estou deixando minha posição clara aqui porque eu não sou robô. Em alguns assuntos eu preciso me posicionar. Infelizmente, eu tive o desprazer de assistir um vídeo de uma criança sendo abortada. Não faça isso, porque até agora eu estou me sentindo mal. É uma agulha que entra ali naquele ventre e a criança que está ali dentro tentando desviar de tudo quanto é maneira e corta a cabeça, corta os braços, corta tudo. Isso já aconteceu no Brasil com mais de 15 milhões de crianças que deixaram de nascer. E aí eu pergunto, porque eu fui aprofundar sobre o tema, não é crime? A gente não tem que responsabilizar porque é um crime silencioso e covarde, na minha modesta opinião. E eu sou mediador do debate, mas quando eu dou minha opinião, eu deixo muito claro. É a minha opinião, eu respeito todas as outras. Eu quero dizer para você o seguinte, de novo eu insisto na minha tese. Uma criança não é feita sozinha. Se uma mulher aborta e vai ser criminalizada, quem gerou a criança com ela tinha que ser também, porque ele também é responsável. Porque ninguém, a não ser Jesus, o resto tudo precisa de alguém para poder fazer isso. Então é isso, tá? Porque o peso é sobre a mulher. Por que não sobre o homem que gerou essa criança? Temos aqui a participação do grande engenheiro, professor Marcos Edson, através do nosso WhatsApp. Como nós, homens, não podemos debater sobre o aborto? Temos sim que debater e defender a vida, conforme o artigo 5º da Constituição. O senhor é contra esse artigo? Ele pergunta. Não, eu quero dizer o seguinte, eu acho que ele se enganou. Eu não falei em debater, eu falei em legislar. Eu não me sinto à vontade de legislar só sobre a mulher. Bom, quer legislar? Vamos legislar sobre os dois, o pai e a mãe, porque os dois são responsáveis pela geração daquela criança. O senhor acha que depois que a criança nasce, se a mãe, por uma depressão, por algum motivo, mata aquele bebê, a mãe deve ser responsabilizada ou não? Não, aí a lei já diz que é incapaz, é imputável, né? No caso de uma depressão puerperal. Puerperal, estado puerperal. Mas o senhor acha imputável. O senhor acha? Não, então tá, em situação normal, se uma mãe matar um filho, ela deve ser responsabilizada? Sim. E por que no ventre não estou dizendo que a mãe não tem que ser responsabilizada, eu estou dizendo que a mãe e o pai. Ok. Então o senhor mudou de ideia, então. Não, porque o que eu disse aqui... Doutor Osmar, nós só pedir vistas aí e opinar depois. O tema não está bem concreto na mente do senhor, não. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu continuo dizendo que eu... Isso incomoda o PT, esse tema? O senhor é do Partido dos Trabalhadores. Incomoda o PT, esse tema? Olha, eu tenho participado de muito pouca reunião para dizer isso. Eu não daria conta de responder isso com precisão. O petista tradicional é contra essa atrocidade. Todo mundo. Não há dúvida quanto a isso. Isso é o progressismo, que entrou não só também em várias partes da sociedade, decorrente de um feminismo contaminado, que coloca a opinião da mulher soberana a qualquer custo, incluindo assassinar a criança. Olha... o senhor, então, é um assassinato, então. Não, o aborto não tenho dúvida que é um assassinato. Não tenho dúvida quanto a isso. De maneira nenhuma. E eu uso a minha opinião, se aquele que faz um aborto indiscriminado, sem qualquer tipo de razão, de um feto, de uma criança de 12 semanas dentro de uma barriga, a Rosa Weber, ela pode ser considerada uma assassina. O Estado chancelando o assassinato. Você tem que trazer para a questão espiritual. A Rosa Weber, ela é coautora no assassinato de milhões de bebês.
Eu temo pela alma dela, pelo futuro dela como espírito. Não só ela, mas como a família dela, porque isso decorre, isso leva para o grupo familiar dela aquilo que ela fez para um grupo geral. Então, nós temos que sair desse aspecto materialista, onde se coloca principalmente pelas sociedades contemporâneas, em especial a esquerda, que é muito materialista, no sentido de que não há espírito, no sentido de que não há alma, no sentido de que importa apenas aquilo que a gente quer sem pensar no dia de amanhã e refletir a respeito disso. Professor Osni é cristão. Não, mas eu coloco na forma geral. A forma geral de pensamento é nesse sentido que eu coloco. E aí você perceba bem, a minha esposa ela é totalmente contra o aborto. Né? Ela, no NIT dela, ela luta contra. E um dia ela me relatou a respeito de uma criança que ela foi para a UTI, não é? E aí essa criança, ao retornar da UTI, ficou um tempo lá, e ela questionou aos pais, por acaso a gente tinha uma irmã? Os senhores me contaram? Ela, sim, nós tivemos. Mas o que aconteceu com ela? A mamãe perdeu, não é? Porque há o aborto espontâneo. Aí o que acontece? Há o aborto espontâneo. Isso é um filme. E aí o que acontece? Aquela criança, todo mundo sabe a questão espiritual, ela enquanto estava de coma, encontrou com a irmã dela que infelizmente, me perdoe, eu fico emocionado com isso. No começo do ano, a minha mulher, nós perdemos um aborto espontâneo, embora a gente tenha um filho. Então o que acontece? Aquela criança, ela viu o irmão dela que não nasceu, por conta do aspecto da natureza. Então coloquem vocês para pensar, para raciocinar a respeito de que assassinaram a criança de 12 semanas dentro da barriga. Isso é uma atrocidade espiritual terrível. Isso é uma maldição sobre uma nação, sobre o político que permite, sobre o juiz que permite isso. E nós não podemos permitir com que isso, já basta as outras tragédias que o nosso país tem, que isso seja implantado. Então não é uma questão de judiciário, não é uma questão de legislativo, é uma questão de espiritual. E nós não podemos carregar essa carga. Isso não poderia ser sequer discutido. Tá? Isso que eu tenho a dizer. O advogado, eu respeito a sua dor e, inclusive, posso imaginar que a sua mulher, que abortou espontaneamente, não foi provocada, eu imagino a dor que ela sentiu. Eu fico imaginando o que acontece com a cabeça dessas mulheres que abortam. Então, por que até agora não temos políticas públicas que possam apoiar essas mulheres que engravidaram para que elas não abortem? O detalhe porque a maioria das vezes são famílias pobres, porque os ricos vão para os spas, vão para não sei aonde. Mas não deixa de estar errado, doutor. Não deixa de estar errado. Não deixa de estar errado. Olha, o senhor fala a respeito de lucro. Deixa eu terminar. O que milhões de reais serão disponibilizados por parte do Estado para pagar clínicas? Doutor Osni, um minuto para a gente seguir aqui com o programa. Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa mulher poderia ser apoiada para ela não cometesse esse absurdo. Por que fazem? Porque estão Eu tenho um caso concreto a dizer ao senhor. Estão desesperadas, elas não têm como. Doutor elas Osni, não têm nem como criar aquela criança. Doutor Osni, é uma coisa indesejada. Então a mulher parte para uma coisa absurda dessa, que é o aborto. Que vão ficar sentindo essa dor que a sua mulher sentiu o resto da vida também. Eu tenho um caso concreto onde é que o senhor coloca do apoio. Tem essa dor. É só conversar Ano passado, se não me engano, ano passado, em Santa Catarina, uma menina de volta de 12, 13 anos, considerada estupro de vulnerável, ela tinha então uma gravidez considerada objetivamente como indesejada, não é? Na audiência onde a juíza do caso tentou conciliar, tentou fazer, justamente isso o senhor propõe, tratar, conversar com a menina. Olha, já está com 6 meses de gravidez, hoje você está nova, daqui a 10 anos, 12 anos, será que você hoje teria esse pensamento que você quer? Até porque, pela idade, qual que é a sua consciência intelectual ou moral de entender que é certo ou errado fazer um ato que daqui a 1 minuto, caso feito, você não tem como retornar, não há como arrepender. Se eu sou juiz naquele caso concreto, eu faria exatamente como aquela juíza tentou fazer, não é? Mas não, o que aconteceu? Ela foi parar no CNJ, abriram processo contra a juíza e foram lá e fizeram o aborto na menina, não é? Eu não sei se a menina fosse sim ou não, mas uma pessoa de 12 anos não pensa que ela teria como deliberar a respeito se aquilo é bom ou não para ela, como exemplo o caso da mãe do Vamos fazer o Araújo. seguinte, então significa, ela foi o quê? Criminalizada a juíza.
Então isso eu trago para o senhor, nós temos que refletir o caso concreto. Foi desumano, porque pegando o exemplo do cantor, e se daqui 10 anos a menina se arrepender, o que ela fará? Vamos lá então, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele disse que não quer confronto, não quer enfrentar o STF. Porém, ele deixa muito claro, assuntos como aborto, drogas e marco temporal devem ser deliberados pelos parlamentares. Vamos acompanhar. Esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional, é natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito, e isso pode inclusive subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, é apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. Muito bem, mais um assunto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem sido pressionado por integrantes da bancada ruralista, evangélica e da bala para endossar a proposta de emenda constitucional do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que limita os poderes do STF. O texto altera o artigo 49 da Constituição Federal e afirma que o Congresso pode sustar decisões do Supremo Tribunal Federal que tenham transitado em julgado sem aprovação unânime. Para anular uma decisão do STF, no entanto, seriam necessários 49 votos no Senado e 308 na Câmara. Para o autor da proposta, o Estado Democrático de Direito se sustenta no princípio da independência e harmonia entre os poderes, e que, para este ser assegurado, é fundamental o respeito do equilíbrio entre os poderes. O texto, no entanto, ainda não foi apresentado. Ele precisa de ainda 171 assinaturas dos parlamentares. Isso tem sido reafirmado, inclusive, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Chegou a hora de resolver esse problema? Esta proposta ela diz respeito à democracia. Essa proposta é absolutamente absurda, tá? Não fizeram se combate, isso na Venezuela do Chaves. Exato. Não se combate algo errado com outro erro, tá? Hoje o Congresso já é soberano para tratar diferentemente assuntos que o Judiciário vem, como agora o debate do marco temporal. Sem esta proposta, já revogaram a decisão do Judiciário. Por quê? O Legislativo ele não pode ser fossializado. Então ele é soberano a dizer a palavra final a respeito de qualquer assunto, não é? E não é o Judiciário que faz diferente. Nós, inclusive, temos um precedente, Osni. Vaquejada. A coisa de uns 7 anos, o Supremo entendeu como inconstitucional. É uma cultura nordestina, não é? Foi para o Legislativo, a despeito da decisão do Supremo, passou a emenda constitucional, colocando a vaquejada dentro da Constituição, permitindo com que ela ocorresse. Olha, não foi preciso essa lei que vai o Congresso e revoga a decisão do Supremo, que não foi unanimidade. Simplesmente passaram uma PEC e assim foi feito. Então, o que significa? Temas que, caso o Judiciário avance naquilo que não tem consenso e aprove diferentemente do que o Legislativo pensa, passa-se a lei, mas não colocar no libera geral no sentido de sustar toda a decisão do Supremo que não tenha unanimidade. Isso vai ser perigoso, porque uma hora vai ter um ponto que é do interesse dos políticos e contrário à sociedade, que eles vão usar contra nós. Na atual conjuntura, é o que a sociedade, de forma geral, quer, não é? Porém, você pode usar para o bem e para o mal. Então, nessa perspectiva, eu sou absolutamente contra e espero que não seja aprovado esse projeto, que parece bom, mas depois ele vai ficar horrível. Doutor Osni, um minutinho para a sua análise. É o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Exato. Ele fez isso lá. Você faz o seguinte, é como que você anulasse o STF. Os 3 poderes aparecem, ficam só 2. Isso é um absurdo. Eu não sei como é que alguém no Congresso se propõe a discutir uma emenda constitucional dessa, porque como o Vinícius falou, realmente é caminhar para um conflito. Ok, vamos lá. O deputado federal Carlos Bolsonaro falou ontem sobre a obstrução promovida pela oposição do governo Lula por conta das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o que ele disse e se ele tem razão ou não, você faz o julgamento. Senhor presidente, aqui a orientação do nosso líder da oposição, Carlos Jordi.
nós estamos em obstrução, porque ninguém aguenta mais ser feito de palhaço nessa casa. Se for para o STF tratar de aborto, demarcação de terra indígena, marco temporal, audiência de custódia, etc., é muito melhor a gente fechar isso daqui. Agora, o mais lamentável é que, às vezes, o STF só tem metade da culpa. A outra metade é dos partidos de esquerda. Acabam fazendo o quê? Acabam colhendo aqui os nossos próprios poderes. Muito bem, essas questões, né, especialmente pela decisão da Rosa Weber, têm movimentado muitos setores. Os arcebispos das arquidioceses de Curitiba e de São Paulo quebraram o silêncio e se manifestaram sobre a ação do STF, que busca fazer com que o aborto até a 12ª semana de gestação não seja mais considerado crime. O arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, criticou os ministros e questionou se eles estavam brincando de ser deuses. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, também repudiou a discussão do tema pelo Supremo. Ele declarou que defender a vida humana e a dignidade inalienável de cada ser humano em todas as fases de seu desenvolvimento não deve ser questão de direita ou de esquerda, é questão de humanidade. Rosa Weber foi infeliz, muito infeliz, provocou reações do Congresso e de toda a sociedade. Ela colocou fogo no parquinho antes de deixar a corte. Doutor Vinícius, eu começo essa rodada com o senhor. Não há dúvida. Ela colocou os 2 anos da presidência. Aqui a gente pode colocar fogo no parquinho. Coloca aí, por gentileza, Azaf. Incendeia aqui porque é um assunto muito polêmico e muito sério. Rafael, os 2 anos da presidência da Rosa Weber foram marcados por parte ideológica. Questão da pauta sindical, colocou para votar, revelia do legislativo. Questão da marco temporal, como eu citei anteriormente. A questão das drogas. E agora, para arrematar na perspectiva dela, entrando na história daquilo que ela entende importante, a respeito da pauta do aborto. E veja que ela votou e aposentou. Não é? Colocando esse debate, nós deveríamos debater emprego, deveríamos debater investimento público e privado, deveríamos debater a questão das relações trabalhistas, deveríamos debater a questão da precarização relacionada às pessoas que mexem com o aplicativo, não é? Deveríamos debater a respeito da infraestrutura urbana, infraestrutura de rodovias, transportes, deveríamos debater a expansão do Brasil como economia pujante e sempre lembrando das pessoas desfavorecidas, mas não. Estão focados em tema de aborto. Okay. Então significa, a esquerda, dentro do Supremo Tribunal Federal, porque é isso que ela colocou, ao invés dela fazer o progresso social, ela quer fazer a revolução. A revolução, o que acontece? O caos. Doutor Osni, um minutinho. Olha, eu queria falar sobre o tema que o Bolsonaro falou lá, o filho do Bolsonaro falou. Carlos Bolsonaro. Eles estão fazendo obstrução da pauta por causa do STF. É estranho isso. Porque não é o governo, não é o executivo que está fazendo essa movimentação toda. E eles estão bloqueando a votação para que o STF mude de opinião. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma irresponsabilidade. Temas, como o Vinícius falou aqui, importantíssimos, vão ficar travados enquanto essa briga com o STF. Tá, eu cometi um erro. Acho que eu fui induzido a um erro aqui, desculpa, na verdade não é o Carlos, não é o Carluxo que falou, é o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Então, é um absurdo o que eles estão fazendo, porque você quer punir o povo porque o STF tá sendo acusado de ativismo? Isso não pode fazer isso, gente. Isso é usar o parlamento para outra coisa. Sem dúvida alguma, eu até agradeço aqui os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, que a gente muitas vezes lê no automático, e a Lauda chegou assim, a minha produção ela é difícil mais de errar, certo? Mas de vez em quando, pela correria, isso acontece. Não é, conserta aí, não é Carlos Bolsonaro, é Eduardo Bolsonaro, é exatamente isso. O Carlos Bolsonaro é o Carluxo, né? Que é vereador. Que é vereador no Rio de Janeiro, só para deixar claro, perdoe o nosso erro. Olha só, vamos continuar falando dela, protagonista aí da semana, que é a Rosa Weber. Em sua despedida ao STF, a ministra revelou que, a convite dos presos, rezou com Alexandre de Moraes e detentos do 8 de janeiro. Acompanhe esse depoimento dela. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças,
jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por Sua Excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Gente, sinceramente, de verdade aqui, eu não entendi rigorosamente nada. O ministro Alexandre de Moraes, que certo ou errado, o juiz é quem está em casa, né? Ele tem aplicado penas duríssimas a quem cometeu vandalismo e erros ali nos atos do 8 de janeiro. E de repente ele chega com a Rosa Weber e é aplaudido, né? Eu não estou entendendo mais nada que está acontecendo no Brasil. É agora? Foi agora. Foi sexta-feira, se me engano. É, exatamente. É agora. E outra coisa, eu também não entendo mais nada. É que eles vivem um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Como, veja bem, na Papuda, o pessoal, a despeito de que aconteceu ou não, presos lá enquanto assassinos, latrocidas, grandes traficantes soltos pelo próprio Supremo. Como que essas pessoas ou aplaudariam? Irão aplaudir, ainda mais quando entendem que o Supremo não faz parte da democracia. Então é contraditório. Agora, o ponto em especial que eu penso a respeito da fala da Rosa Weber era o quê? Os criminosos, quem está na cadeia, quem puxa uma cadeia, claro que tem que ter seus direitos assistidos. Só que qual que é o ponto que a gente tem que refletir? Nenhum desses ministros ou membros do CNJ lembram das mães que perderam seus filhos assassinados. Lembram das pessoas que perderam algum bem no assalto. Lembram de outras que foram mortas de alguma outra forma. Não há preocupações contra as vítimas, contra as famílias das vítimas. Então esse direito penal de um lado só, ele é muito triste. Ele é muito pernicioso, ele é muito desarmônico socialmente. Eu particularmente espero que ainda tenha um ministro, um presidente ou o presidente do CNJ, que tenha a capacidade de não só lembrar de quem está dentro de uma cadeia, claro que também são humanos, mas lembrar também das pessoas que estão de fora, que foram vítimas daquelas pessoas que estão ali respondendo uma pena. Como eu citei antes, a sociedade ela não se faz, Osni, lembrando só de um lado. A sociedade a gente tem que lembrar dos dois lados, atender os dois lados, para com que aquela controvérsia, aquele conflito, ele não repita ali na frente. E a partir do momento que eu só fico lembrando de um lado, é como se fosse um carro desalinhado. Ele não vai andar para frente, ele vai ter problema para andar. E se eu olho para as duas rodas, ele vai andar para frente. Então, isso que eu reclamo. O Vinícius, eu não me sinto muito à vontade para comentar decisões jurídicas, porque eu não tenho conhecimento jurídico. Eu não fiz direito constitucional, não fiz direito penal, não fiz nada disso, não. Eu estou estudando filosofia, que é outra história. Então, agora a matéria está no judiciário, tem filosofia, e está derrubando muita gente para o juiz. Da primeira e na segunda fase, está tendo. Então, tá fácil, o que eu estou estudando é isso. Então, eu não me sinto à vontade para poder tecer uma opinião sobre um juiz do Supremo. Se ele está fazendo ativismo político ou não. Porque eu não tenho base para isso. Dê a base com base na filosofia. Então vamos falar de filosofia. Fale com base na filosofia. Esqueça, a lei vem da filosofia. Sim. Então, fale com base na filosofia. O que a filosofia entende a respeito do comportamento deles. Eu acho que é espetacular. Como é filosofia, não dá para chegar a um axioma cartesiano, né? Não, peraí. Não ponho cartésios nisso, não, porque... Físico e filósofo, não vamos quase chegar um Deus, né? Os juízos sintéticos a priori e posterior de Kant também não dá para a gente discutir aqui hoje. Bom, a priori e posterior sobre o quê? Sobre arte, sobre qualquer assunto, sobre a política. Então eu não tenho muita, eu realmente tenho que confessar que eu não me sinto à vontade de discutir leis e aplicação de leis e o sentido das leis, que é o mais importante, como ele falou, que é a igualdade, né? A igualdade entre todos. Eu não tenho conhecimento. Ok. Muito obrigado, doutor Osni. Já acabou, né? Tudo que é bom passa rápido. Osni Roure, professor, comentarista político, doutor em física. Um grande abraço
Muito obrigado. E acadêmico de filosofia. Também, tá vendo? São tantas atribuições. Muito obrigado. Dr. Vinícius Maciel, com muitas informações hoje, né? Um tema que ele domina, a questão do marco temporal. Muito obrigado. É isso, eu agradeço a oportunidade, a você, Rafael, nosso presidente Reginaldo, também ao governo do estado de Goiás, né? De proporcionar a democracia, da infraestrutura aqui na TV Brasil Central. Esses dias eu acompanhei no Instagram do presidente a chegada de diversos equipamentos, né? É uma situação que até onde me consta, num passado longo, não acontecia por aqui. Então, e é a única televisão que faz isso. A única televisão no estado de Goiás que faz isso. Que pratica esse debate democrático e amplo, levando diferentes pontos de vista. Então, por isso, Rafael, eu quero te parabenizar, né? Parabenizar o diretor do programa, parabenizar o presidente Reginaldo e o governador do estado de Goiás, né? Ronaldo Caiado, porque, no final das contas, você é uma TV pública, ele, no seu aspecto democrático, como defensor da democracia, ele sempre deixa isso bem claro, permite com que isso aqui seja realizado e concretizado para você, telespectador, na soberania da sua casa e do seu voto, entender o que é correto. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. A gente fica muito feliz com a liberdade de ter gigantes como vocês aqui, como debatedores. Muito obrigado, audiência nas alturas. Fiquem com Deus e até a próxima.